Diz assim a palavra de Deus, Lamentações 3, 22 a 24. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Lamentações do profeta Jeremias. Eu quero fazer algumas considerações iniciais. A primeira delas é que nós estamos diante de um título nada atraente. Lamentações. Quem no são juízo levanta, Cláudia, de manhã cedo e fala assim: hoje eu quero ficar um pouco deprê. Eu vou ler Lamentações. A ideia de lamentação é a ideia de consternação, é a ideia de choro alto. Meus irmãos, nós não gostamos de chorar alto. Nós não gostamos de chorar em público. Alguns seguraram, ficaram constrangidos. Não gostamos de chorar em público. Algumas vezes nós ficamos com raiva de nós mesmos quando choramos. Acontece uma coisa, uma situação, e você acaba chorando, você fica com raiva de você ter chorado por causa daquilo. Nós não gostamos de chorar. E não gostamos de chorar porque o choro revela a nossa fraqueza. O choro expõe a nossa dor. O choro mostra o quão frágeis nós somos diante das situações da vida. Semana passada, nós meditamos o profeta Jeremias. E foi dito que ele é o profeta das lágrimas. Mas por que chorava Jeremias? Irmãos, ele estava sentado do lado de fora da cidade. Ele não estava sentado do lado de fora contemplando a beleza da cidade, os edifícios. Estava sentado do lado de fora, vendo a destruição, assistindo ao juízo de Deus sobre a sua cidade amada, Jerusalém. 40 anos de ministério para ver o fim da cidade. A segunda consideração que eu faço aqui, irmãos, é que este é um livro que traz uma proposta ousada. Nós temos aqui um tema desafiador: manter a esperança mesmo em meio ao sofrimento. Mas, irmãos, algumas vezes é difícil manter a esperança mesmo as coisas indo bem, né, Mara? O que dizer então de manter a esperança quando as coisas se complicam? Essa é a proposta do livro. E de repente é essa a proposta de Deus para a sua vida essa noite. As coisas podem estar um pouco complicadas para você, mas você precisa manter a esperança. A terceira consideração é que nos parece ser este um livro fora de ordem. E aqui os professores presentes, especialmente aqueles que dominam um pouco da língua portuguesa e questões que envolvem literatura, nós vamos observar aqui, e este livro está entre os livros proféticos. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, até Malaquias. Ele está entre os livros proféticos. Mas, irmãos, aqui aconteceu uma mudança no estilo literário. Ou seja, o estilo de escrever de Jeremias. Quando lemos Lamentações, não é o profeta Jeremias, Vaneida, que nós estamos lendo.
nós estamos lendo o poeta Jeremias. Não é o profeta, é o poeta. O Jeremias é o mesmo, mas mudou alguma coisa nele. Agora não é mais tempo de clamar ao povo. Agora chegou o tempo de lamentar. Agora chegou o tempo do choro, de chorar alto, de derramar lágrimas, de contemplar de longe a destruição da bela cidade de Jerusalém. Então, meus irmãos, todas as vezes que você pegar a sequência dos livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, você vai ter vontade de saltar e trazer lamentações para você terminar a sequência. Nós temos aqui um livro poético, e poesia é algo muito bonito. Então, as belezas da poesia, elas se encontram nesse livro. Abra o capítulo 1. Abra o capítulo 1. Por favor, verifiquem para mim quantos versículos há no capítulo 1. Verificaram? Quantos há? 22. Abram o capítulo 2. Verifiquem quantos versículos há no capítulo 2. 22? Opa. Salto 3. Olha o 4. Quantos versículos há no capítulo 4? 22. E o capítulo 5? Quantos versículos há? 22? Olha, Neila, que coincidência é essa? Esses capítulos têm exatamente 22 versículos. Meus irmãos, irmãs, o alfabeto hebraico tem 22 letras. É cada versículo iniciado por uma letra do alfabeto hebraico. Mas o capítulo 3, pastor, são 66. 22 vezes 3. É o alfabeto hebraico 3 vezes. Para cada 3 versículos, uma letra do alfabeto hebraico. O que nós aprendemos com isso, gente? Será que isso é apenas uma coincidência? Não há coincidência. Primeiro ensino: todo sofrimento que o crente pode vir a passar nessa vida há de terminar em poesia. Todo sofrimento que o crente passar nessa vida há de terminar em poesia. O diácono Renato Júnior, ele falava algumas semanas passadas sobre um hino. O hino 108, Aflição e Paz, ou Sou Feliz. Uma tragédia resultou esse belo poema. Ele falava de a beleza do nosso cenário, as histórias contidas em muitos dos nossos hinos. Uma tragédia resultou aquele poema. O autor do hino perdeu as 4 filhas num naufrágio. Apenas a esposa sobreviveu. Antes disso, ele havia perdido todos os seus bens num grande incêndio. E depois também perdeu um filho. Logo após essa tragédia, ele escreve o hino. E a estrofe fala, Úrsula: sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vamos repetir juntos? Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Também aprendemos, irmãos, que assim como o alfabeto tem começo, tem meio e tem fim, tudo na vida tem começo, meio e fim. Assim é o sofrimento. Se você estiver passando por um sofrimento, ou se você tiver conhecimento de alguém que esteja sofrendo, lembre essa pessoa
Porque tudo tem começo, tem meio e tem fim. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. O sofrimento vai ter fim. Terceira lição que nós podemos aprender. No capítulo 3, 66 versículos, a cada 3 versículos, uma letra do alfabeto hebraico, para poder concluir todo o alfabeto. Esse capítulo vai tratar da esperança em meio ao sofrimento. O presbítero Robson, Deus quer nos ensinar a cantar na hora da dor, na hora da adversidade, na hora da luta, como Paulo e Silas na prisão, presos, algemados, injustiçados, cantavam louvores a Deus. Nós temos, Sara, lições a aprendermos com este lamento. Quando tomados de grande sofrimento, nós fazemos algumas perguntas. Que perguntas faz você quando é tomado pelo sofrimento? Eu gosto de olhar para a igreja, de ver as pessoas. Estou vendo o Álvaro acompanhado da namorada, creio eu, né? E um casal que também é Thales, é isso mesmo? É o Thales, acompanhado a esposa, isso mesmo, né? A gente vê algumas pessoas conosco aqui. O Gustavo estava aqui também. O Gustavo está ali também. O que que você pergunta quando você passa pelo sofrimento? Quais são as perguntas, Júlio, Giovana? Quais são as perguntas que passam pela sua cabeça? Eu registrei 4 perguntas. A primeira delas: por que Deus não acaba com tudo de uma vez? É forte, né? Por que Deus não acaba com tudo de uma vez? Emilai, por que Deus não acaba com o meu sofrimento? Aí nós olhamos para o texto, o versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Meus irmãos e irmãs, há momentos em que o sofrimento parece tão denso. Há momentos em que o sofrimento, Renata, parece tão prolongado, que a gente faz loucura, dona Lili. A gente pergunta, por que Deus não acaba logo com tudo isso? Por que Deus permite que essa dor continue? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? A resposta está aqui. A resposta dita por alguém que viu Jerusalém em chamas. Alguém que viu os muros derrubados. Alguém que viu familiares e amigos mortos pelas ruas. Alguém que viu a cidade em luto. É Jeremias, e ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Jeremias estava no ponto mais baixo da história de seu povo, vendo a disciplina de Deus por causa do pecado. Mas ali, meus irmãos, naquele vale profundo, ele reconhece: se ainda existimos, é porque Deus, em sua misericórdia, segurou o juízo total. E aí nós temos lições. Está sofrendo? Está passando por uma dor profunda? Dor não física, dor emocional, dor existencial. Presta atenção, Deus não nos destrói na dor. Deus nos corrige, mas Ele nunca nos abandona. Deus deixa a tempestade vir. Eu tenho passado por uma tempestade. Mas Deus controla os limites da tempestade. Ele acalma o vento. Ele faz o mar se aquietar. Então, meu irmão, minha irmã, se você está aqui nesta noite
em casa assistindo este culto nesse instante, mesmo carregado de dores, de angústias, de tristezas, que só você e Deus sabem, é porque a misericórdia de Deus te preservou, me preservou até esse momento. Então presta atenção, Deus não acaba com tudo, porque Ele enxerga além do que você é capaz de enxergar. Ele vê o que será depois da dor. Deus vê o crescimento, a maturidade, a restauração que vem depois da tempestade. Então, irmãos, o sofrimento não é o fim da história. Deus não te destruiu e nem te abandonou. Deus está te moldando, Deus está te ensinando, Deus está te sustentando. E a prova disso é que você está aqui, você ainda crê, você ainda ouve a palavra de Deus, você ainda deseja a presença de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mas tem uma outra pergunta que nós fazemos também. Como sei que Deus vai continuar me amando? Vamos perguntar juntos? Vamos, bem forte. Como sei que Deus vai continuar me amando? O texto bíblico fala para nós. O final do verso 22 e o início do verso 23. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Gente, o amor de Deus não é como o amor humano, tão frágil, volúvel, condicionado a situações, circunstâncias. O amor de Deus é um pacto. O amor de Deus não é uma paixão passageira. O amor de Deus é sustentado pela natureza de Deus, não pelas nossas atitudes. Jeremias, em meio às ruínas de Jerusalém, ele declara isso, que parece tão contraditório, Eucilane, parece tão estranho. As suas misericórdias não têm fim. Mas, gente, de camarote, ele assiste a sua cidade ser destruída. De camarote, Alice, ele está vendo o juízo de Deus vindo sobre a sua cidade. Mas, irmãos, ele entende que o amor de Deus não foi suspenso. E o amor de Deus, meus irmãos, não é suspenso por causa das circunstâncias, nem por causa da nossa desobediência. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Você está sofrendo? Conhece alguém que está sofrendo? Se você está sofrendo, saiba que Deus continua te amando. Se você conhece alguém que está sofrendo, você precisa dizer para essa pessoa essa noite ainda, que Deus continua amando essa pessoa. Então, coloquemos dentro de nosso coração, dentro da nossa cabeça essa verdade. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É como o nascer do sol. A nossa cidade é tão bonita nessa época do ano, né? A gente faz postagens. Os amigos que moram em outros lugares, eles ficam olhando encantados com a beleza da nossa cidade. De manhã cedo você faz a filmagem, né? Tudo branco, tudo tampado. Mas uma coisa é certa, o sol vai surgir, o sol vai nascer. Então, irmãos e irmãs, mesmo que a noite tenha sido muito escura, mesmo que a noite tenha sido muito fria, mesmo que você ache que não mereça, o sol da graça de Deus vai se manifestar sobre a sua vida mais uma vez, como aconteceu no dia de hoje. É a Bíblia que diz isso. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 8, ele escreveu um texto que nós conhecemos e amamos, né? Estou bem certo de que nem morte, nem anjos,
nem as coisas do presente, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, mesmo que o dia comece sombrio, Deus já o iniciou com a misericórdia. Tá, Samuel? Mesmo que o dia inicie sombrio, Deus já iniciou o dia com a sua misericórdia. Meus irmãos, a Bíblia é uma carta de amor de Deus para a minha vida e para a sua vida. E ela nos mostra que Deus não muda de ideia a nosso respeito. Então, abre esta carta cada manhã, como quem abre o coração para ser lembrado por Deus. Abra a carta de Deus, a Bíblia, e você vai ouvir, presbítero Osiel, Deus falando assim: eu ainda te amo. Há uma terceira pergunta. Quando nós somos tomados, Meire, quando somos tomados pelas angústias, tristezas, sofrimentos, preocupações, quando Deus me dará o que eu preciso? Né, Humberto? Quando Deus me dará o que eu preciso? Aí ele fala no versículo 23, a parte final: grande é a tua fidelidade. A pergunta que muitas vezes ecoa num coração aflito não é se Deus pode, Guilherme. Eu sei que Deus pode. A pergunta é: quando Deus fará? Então essa é a pergunta que ecoa. Não é se Deus pode, Kênia. É quando Deus fará. Aí Jeremias, Anderson, responde para nós com uma declaração de confiança: grande é a tua, fala com Deus, grande é a tua fidelidade. A fidelidade de Deus, meus irmãos, é a certeza de que Deus nunca se atrasa, de que Deus nunca falha, de que Deus nunca se esquece. Deus não trabalha no nosso cronograma, Deus não trabalha de acordo com a nossa agenda, Deus trabalha no seu próprio tempo, e o tempo de Deus é sempre o tempo certo. Então, quando você achar que está esperando, tenha certeza que Deus já está fazendo o milagre acontecer na sua vida. O livro dos Hebreus diz assim no capítulo 10: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Muitas pessoas fazem promessas e não cumprem as suas promessas. Deus fez promessas a seu respeito, a meu respeito, e Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E a última pergunta desse texto tão rico, que nós precisamos fazer para nós irmos para casa mais alegres, não irmos lamentando. Eu não quero ninguém para casa chorando alto, com lágrimas nos olhos, né? Então, eu quero que você chegue em casa alegre. Então, a pergunta é: qual é a minha esperança para o futuro? Qual é a minha esperança para o futuro? Pergunte para si mesmo agora, pergunta para você. Você vai abrir a sua boca para falar. A Bíblia diz que Deus conhece a palavra antes dela chegar à boca. Pergunte para si mesmo: qual é a minha esperança para o futuro? Olha o versículo 24. Leia comigo o versículo 24. Vamos lá? A minha porção, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Mais uma vez, mas com confiança, vamos lá? A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Então Jeremias viu sua cidade arrasada, Jeremias viu seu povo exilado, Jeremias viu o templo destruído, Jeremias viu tudo o que era possível, visível, palpável, destruído.
Mas permaneceu uma coisa, doutora Bárbara. O que é que permaneceu? Deus. Permaneceu Deus. A minha porção é o Senhor. Cícero, meu bem mais precioso, meu futuro é o meu Deus. A palavra porção no Antigo Testamento, conforme nós a lemos aqui, ela traz a ideia de herança, de alguma coisa que foi reservada. Ou seja, Deus é tudo o que eu preciso. Essa é a esperança de quem já perdeu muito, mas encontrou em Jesus, né, Thelma? Encontrou em Jesus o refúgio. Né, Tânia? Encontrou em Jesus a fortaleza. O salmista no Salmo 73, no versículo 26, ele diz: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. O futuro parece incerto? Você tem dúvidas acerca do amanhã? Uma coisa é certa: a sua porção, o seu Deus, esta é a certeza que eu e você temos e sairemos daqui essa noite carregando conosco. Deus não será tirado de você. Deus não será tirado de nós. E concluindo, meus irmãos, nós podemos falar, olhando essa lamentação, que a esperança brota no vale da dor. A esperança brota no vale da dor. Vamos falar juntos? A esperança brota no vale da dor. O lamento de Jeremias não é o fim da história. O lamento de Jeremias é o ponto de virada. Ele aprendeu que a esperança não nasce da ausência de sofrimento, mas da presença de um Deus fiel em meio ao sofrimento. Então, se você está sofrendo, ou se você vier a passar pelo sofrimento, você pode fazer as mesmas perguntas de Jeremias. Se você conhece alguém que está sofrendo, você pode ajudar essa pessoa, fazendo com ela as mesmas perguntas de Jeremias e encontrando as mesmas respostas da palavra de Deus. Então, primeira pergunta: por que ainda estou de pé? Resposta: porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Segunda pergunta: será que Deus ainda me ama depois de tudo que eu fiz? Sim. As suas misericórdias renovam-se a cada manhã. Terceira pergunta: quando Deus vai agir por mim? No tempo certo. Ele não atrasa, Ele é fiel. A resposta: grande é a tua fidelidade. E a última pergunta: o que posso esperar do futuro? Mais do que respostas ou soluções. Você pode esperar pelo próprio Deus. Deus é melhor que a resposta. Deus é melhor que a solução. A minha porção é o Senhor. Esperarei nele. Amém? Vamos orar, irmãos. Bondoso Deus, graças damos a Ti. O lamento do poeta Jeremias nos faz também fazer essas perguntas tão profundas, tão angustiantes, perguntas provocadas pela dor, pelo sofrimento. Ó Deus, consola-nos esta noite com esta palavra, que é a palavra do Senhor, que foi para Jeremias e que é também para a vida de todo aquele que adentrou o templo esta noite. Aplica, Senhor, estes ensinos em nós. Assim oramos,
No nome santo do Senhor Jesus. Amém.